tudo de errado nesses livros, a começar que eu já comecei pelo último. Por pensar que não tinha ordem para ler, eu fiz a seguinte escolha: do elemento que eu mais gostava ao elemento que eu menos gostava. E aí eu comecei a ler pelo A Força que Nos Atrai. E confesso que li esse há tanto tempo atrás que nem sei mais do que se trata. Sei que tem uma florista, um escritor com uma filha que a mulher abandona, marido e filha, assim que a bebê nasce. Um romance diluído em muita água com açúcar, mais água do que açúcar, porque o romance só aconteceu lá no terceiro ato, nem sei se foi tão longe assim, mas demorou bastante. E olha que eu gosto de slow burn. Voltei a ler a série porque fiquei sabendo que ia ser lançada uma adaptação em agosto de 2024 e descobri a ordem certa para ler. Aí eu li o primeiro, O Ar que Ele Respira. Odiei tanto o livro que me recusei a ver a adaptação, já que estava fiel ao livro de acordo com os fãs, né? Nunca tive tanto medo de uma adaptação quanto essa, e olha que eu assisti o filme de Percy Jackson. O livro trata de duas famílias, um pai em luto por sua mulher e filho, e na outra família o homem morreu e a mulher e a filha estão de luto, e essas duas almas tristes irão se apaixonar por meio de seus sofrimentos. E tem uma cena ridícula de ação no clímax do livro. É horrível. Dou graças a Deus que a autora tem uma escrita fluida, porque foi uma tortura ler essa história. Um tema tão pesado e um desenrolar fútil e besta. A abordagem foi simplista demais. O segundo livro, A Chama Dentro de Nós, me fez duvidar de continuar lendo essa série. Me decepcionei bastante, porque ela começou bem. Eu estava gostando das primeiras 20 páginas, depois é só ruim. A história não faz sentido. Tem um personagem com vício, mas a autora não trabalha isso direito. Ela faz esse grande incêndio ser a chama de um fósforo e apaga rapidinho. E o último livro que eu li foi O Silêncio das Águas. E comecei de saco cheio. Não tinha gostado de nenhum livro anterior, mas aí teve um acontecimento, porque eu li todos os livros sem saber sinopse e nem do que se tratava. Então a protagonista sofreu um grande trauma. E de novo, a descrição foi pobre, mas a história ficou interessante. Então passei a gostar do livro no meio. Tenho uma queixa em específico. A protagonista, depois do trauma, ela não sai de casa e nem consegue falar. E ela retoma essas atividades depois que passa um tempo com um interesse romântico. O que eu preferia é que ela tivesse saído de casa por causa da amiga e tivesse falado por causa da irmã. Porque o interesse romântico, ele já tinha salvo do pior acontecer no dia do trauma. E achei que isso daria uma profundidade muito maior à relação que a protagonista teve com essas outras duas personagens. Mas no fim, a autora traz à tona assuntos pesados e profundos e os desenvolve de maneira simplista e não traz nada de novo. Se apoia num clichê fora da realidade, quando em momentos ela mesma se dá abertura para mergulhar em águas profundas. Eu ainda tenho o exemplar de Vergonha, que lerei em algum momento dessa vida, mas não me disporia nem a piratear o livro A Leonor Grey para ler, de tanto que eu desgostei da forma como essa autora escreve. Infelizmente, acho que essa autora não é para o meu gosto literário.